não é? O que é o gnosticismo? Uma filosofia pagã que entra dentro do cristianismo, esvazia o conteúdo cristão e propõe o seu conteúdo. É exatamente isso que acontece hoje com certos teólogos. Eles têm a mentalidade deles, empirista, marxista, de alguma forma cientificista. Eles não acreditam em milagres, eles não acreditam naquilo que é a fé da igreja ao longo dos séculos. Eles chegam, entram na igreja e dizem: eu vim explicar para vocês o verdadeiro evangelho. Então você chega lá, pega a Bíblia e começa a reinterpretar a Bíblia conforme essa filosofia pagã. Nada disso. Nós precisamos nos manter na fé dos apóstolos, que está no magistério da igreja, principalmente o magistério dos papas. E não nos deixar levar por essa artimanha gnóstica de tantos séculos, já bastante velha, de dizer que nós é que somos supersticiosos. Não, nós cremos na fé dos bispos. O que é que a teologia tem a ver com isso? A teologia tem a ver, e Irineu é grande teólogo por isso, porque ele nos mostra claramente esta realidade de que é preciso morrer. Não é a minha fé, é a fé da igreja, a fé do Cristo total, onde eu preciso confessar e professar a fé da igreja. Somente assim vai haver verdadeira teologia. A segunda grande dificuldade que a igreja teve de enfrentar foi o arianismo. O arianismo foi já um século posterior, né? Ário era um padre de Alexandria, no Egito, né? E ele teve que enfrentar uma dificuldade intelectual. Veja só, Ário tinha na sua cidade, não é? Vários filósofos neoplatônicos, etc. E os filósofos neoplatônicos, eles insistem muito numa ideia filosoficamente correta. Veja, aqui não é uma questão, o problema não é uma filosofia pagã. Não, Ário não era um gnóstico. O Ário, ele entrou na igreja. Mas qual foi a dificuldade do Ário? Ele viu que Deus é um, Deus é uno. Se Deus é uno, como é que eu posso dizer, né, que existem três pessoas? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejam que essas duas verdades, elas são verdades que estão em tensão entre si. Uma dificuldade. Como é que é três e um ao mesmo tempo? É um negócio que na nossa cabeça é complicado. Então, Ário, com as influências neoplatônicas e todo o conhecimento filosófico que ele tinha, ele chegou e disse: não pode ser três e um ao mesmo tempo. Isso é contraditório, isso é absurdo. Então, na verdade, quem é Deus é o Pai. O Filho e o Espírito Santo não são Deus. Então vejam só, Ário tinha duas verdades de fé que estavam se contradizendo. O que é que ele faz? Ele escolheu uma delas. Chegou e disse: esta aqui não, eu fico só com esta. Ele escolheu uma, ele preferiu uma. Preferir em grego é haireu. Haireu é preferir. É daqui que vem a palavra heresia. Hairesis. Heresia é hairesis, é preferir. Veja, o Ário, ele entrou na igreja. Ele morreu, ele adotou a fé da igreja, ele não é um gnóstico, ele não é um infiltrado. Ele entrou, mas não entrou completamente. Ou seja, ele não quis morrer completamente. Ele não quis adotar a fé da igreja com as suas dificuldades, mas começou a escolher coisas. Essa é a atitude herética.